Seja bem-vinda a mais um vídeo, que bom que você está aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu preparo minhas compras, organizo a minha cozinha, já deixo as refeições preparadas para a semana. E tudo isso com muito amor, porque nós sabemos que até com cuidado com o nosso lar, nós podemos glorificar a Deus. Então vem para você assistir esse vídeo. Um pouquinho dessa compra, eu já fui no mercado na quinta-feira, gosto de ir no sábado também, mas não tive tempo, fui no domingo essa semana. E agora vou fazer a separação dessa compra como eu gosto, por categoria, frutas, verduras, e eu vou mostrar para vocês. Uma separação aqui para ficar mais fácil para vocês. Daquilo que a gente vai usar na semana, né? Então, aqui eu coloquei algumas frutas, né? Pode ver que essa banana aqui, ela tá bem madura mesmo, então eu tenho que correr para usá-la, né? Então, não sei se vocês já sabem, mas é bem fácil quando você for comprar uma banana para saber se ela está doce ou não, você vai olhar aqui esse talinho. Se ele estiver muito alongado, ela não vai estar doce. Se ela estiver mais curtinha, vai estar doce e pronta para comer, tá? Mas hoje eu não consegui. Essa daqui não vai estar totalmente não, mas não tinha outra. Então, eu já vou fazer um bolo de banana, alguma coisa assim para usá-la. E aqui algumas frutas, lembrando que eu já fui ao mercado essa semana, então tem algumas outras, né, que já estão guardadas. Maçã, laranja, a pocanzinha, que eu amo muito, né? As meninas aqui em casa gostam bastante. Ovos, tem mais ovos ainda ali guardado. E nós compramos na granja, né? E a gente já compra uma grande quantidade. Quando nós vamos lá na granja, a gente já compra a banha de porco e os ovos, né? Então, aqui tem a cenoura, a beterraba dá pra gente comer sim, cozida, mas eu gosto mais do suco. A cenoura dá pra fazer várias saladas. E a proteína, né, que essa semana, isso daqui, gente, dá para nossa semana e sobra. Então, mesmo a gente almoçando e jantando, vai sobrar isso daqui. Então, aqui tem o peito de frango, né, que é o filé. Encontrei de 800 gramas o filé de tilápia, que eu gosto muito, né, para fazer nas nossas refeições, principalmente no jantar, é uma carne mais leve, uma carne mais magra também. E tem essa carne aqui que é a ponta de costela, é uma carne que tem mais gordura sim, mas a forma que eu faço ela, eu tenho certeza que vocês vão amar. Assim, é muito fácil, ela é macia e rápida, né? E aí, separei aqui os pães, porque eu vou fazer alguns sanduíche natural para as meninas levarem. E eu deixo aqui separado. Então, é coisa, né? Creme de leite, uso muito para fazer as receitinhas. O leite em pó também, uso muito para as receitinhas. E eu vou mostrar para vocês no decorrer do tempo. Então, já tá tudo separado. Agora vai ser higienizado e guardado na geladeira, no freezer, enfim. Alguns produtos de limpeza, comprei poucos, que eu já tenho alguns ali, só mesmo para usar nos banheiros. Eu posso fazer outro vídeo mostrando para vocês como eu organizo o banheiro. Aqui também tem as toalhinhas, né? Papel toalha, que eu uso muito na cozinha. Eu vou mostrar para vocês como que eu organizo. Para vocês ainda não tem um espaço, uma despensa, então eu uso essa parte aqui do armário para guardar alguns produtos de limpeza. E aqui eu já guardei, deixo separado dos alimentos. Aqui algumas coisinhas, né, que eu guardo, como papel manteiga, papel toalha, né? Insufilme, eu guardo aqui. Mas aqui eu deixo os produtos de limpeza mesmo e depois eu mostro melhor. Vou mostrar para vocês um pouquinho desse espacinho aqui, que é onde eu coloco os meus principais temperos. Então, não dá pra gente começar a cozinhar, fazer o arroz, usar os legumes, sem a preparação desse espaço. Por quê? Porque aqui é onde eu uso tudo, né? Aqui tem o sal, tem o azeite, o óleo de coco, a banha, o alho, né? Os temperos que eu coloco aqui, mas no momento está totalmente desorganizado. Mas eu vou organizar aqui com vocês. Então, primeiro de tudo, a gente vai organizar as compras que chegaram, fazer a higienização e depois nós vamos organizar a parte dos temperos, para que quando a gente for cozinhar fique tudo mais fácil. E aqui são as toalhinhas descartáveis, essa está quase acabando, eu uso muito, né? Não gosto de deixar o pano em cima da pia. Então, uso essas toalhinhas aqui descartáveis, né? E vou fazer a limpeza desse espaço aqui, para a gente começar a organizar a alimentação, né? Então, esses potinhos aqui, eles já foram lavados, tá? Essa semana. Então, só vou passar um paninho para deixar eles limpos.
E aqui nós temos esses aparadores, muito bom. Eu coloco todos os meus temperinhos para que você coloque aqui no alto, não precisa ficar tirando tudo para limpar, né? E eles são, eu já coloquei bastante peso, não cai, gente. Esse aqui é muito bom. Olha, tá vendo? Então pode pôr os temperinhos aqui, próximo ao fogão, para facilitar a sua vida, né? E aqui já limpei os potinhos, esses aqui eu não vou trocar. Fiz só a limpeza, porque eu lavei durante a semana. E aqui, né, colocar todos esses potinhos, eu gosto de usá-los por causa dessa colher, ó. Olha essa colherzinha. Então, é muito prático, porque esses potinhos de tempero que são pequenos, não dá para usar muito tempo, né? Então, você coloca ali um pouquinho só de tempero, você tem que ficar guardando aqueles pacotinhos, eu não gosto. Então, eu prefiro esses potinhos que são maiores, de vidro, porque eu sei a quantidade que ainda tem lá dentro, né? E para vedar, são excelentes. Tem essa colherzinha que coloca aqui, ó, então você não vai perder. Usou, já guarda aqui novamente. E vou fazer também, vou lavar esse potinho, que é o que eu coloco o vinagre, e vou reabastecê-lo, ó, tá no fim. Então, eu preciso deixar essa estação pronta para começar a cozinhar. Então, gente, aqui, ó, já reabasteci esse vidrinho aqui que eu guardo o vinagre, né? Vou reabastecer aqui o açafrão também, que já está no fim. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês verem aqui, ó. Calma aí. Isso. Então, vou reabastecer. Quando eu for usar, já está pronto, né? Uma coisa que eu fazia antes também era comprar muito tempero. Hoje eu já não compro muitos, porque eles vão perdendo o sabor. Tem alguns que ficam com cheiro ruim. E alguns enchem de bichinhos, né? Então, ou eu guardo na geladeira, eu deixo aqui mesmo, mas eu não compro em grande quantidade mais. Então, já reabasteci, né? Aqui o açafrão, o vinagre, e vou fazer a limpeza dessa estação aqui. Fiz a preparação dessa estação aqui de trabalho. Então, aqui tem os temperos que eu mostrei pra vocês. Deixa eu arrumar aqui. O vinagre. E aquilo que eu mais uso durante o preparo dos alimentos, né? Que foram os óleos, o sal, alho e alguns temperos. Aqui eu coloco a farinha. Minha farinha acabou. Depois eu vou repor, tá? Então, essa estaçãozinha aqui próxima ao fogão, ela me ajuda muito, né? Facilita para você não ficar procurando os temperos. Já reabasteceu, tudo ok? Já pode começar a cozinhar. Muito importante também é você deixar organizado a estação de trabalho com os utensílios, né? Então, já arrumei essa gaveta. Aqui tem tudo que eu preciso, as facas, né? Os pegadores. Tem essas colheres de bambu que eu uso para tudo, não é nem aqui o lugar é aqui. Então, você já deixa organizado as facas, né? As peneiras, tudo que você precisa. Esse daqui é pro alho, né? E também espremedor de limão, as faquinhas para legumes, funil, né? Preciso isso daqui para afiar a faca também. Então, você deixa tudo, os descascadores, né? Então, você deixa tudo organizado para que você não fique que nem uma barata tonta procurando, né? Que a gente fica a cozinha inteira. E aqui tem todos os utensílios que eu mais uso também, né? Esse aqui para fazer purê, o espremedor de batatas. Então, as coisas que eu uso tem que estar sempre organizadas. Se não estão aqui, eu já deixo tudo limpinho, organizo para começar a preparar a refeição. Estão as proteínas, já deixei descongelando, né? O peixe, filé de tilápia, frango, a carne, os ovos estão ali. Eu não lavo os ovos.
e nem limpo com produto de limpeza. O máximo que eu faço é limpar os ovos com aquela toalhinha seca mesmo. Então, o que tiver que tirar de sujeira vai tirar ali, mas eu não vou lavar os ovos. Em outro momento eu explico melhor para vocês. Com vocês as carnes, né? Deixei todas picadinhas. Aqui, esse aqui é o peixe, cubinhos de frango. E aqui eu fiz o filé de frango, né? Então já deixo tudo temperado. É melhor que não tempere a carne antes, tempere na hora, né? Mas cada um com a sua necessidade. Eu preciso que já esteja temperado, já pronto para o cozimento. Então aqui tem o peixe, eu coloquei cebola em flocos com ervas finas e a pastinha de alho. Aqui também a mesma coisa, pastinha de alho. Coloquei um pouquinho também do sal de parrilha nessa carne, tá? Aqui eu coloquei o açafrão. Nesse filezinho de frango também coloquei o açafrão e a pastinha de alho e finalizo com azeite. Gente, olha aqui, já fiz, né? Já temperei as proteínas. Coloquei nesses pacotinhos, são bem fáceis, são vedáveis. E aqui tem o peixe, a carne, os filés de frango aqui, com açafrão, alho. Aqui eu coloquei esses montinhos menores porque eu gosto e fica super, além de temperado, bem temperado, o frango fica bem macio. Então aqui tem mostarda e iogurte, tá? Eu gosto de colocar gergelim também, mas eu não tenho agora. Esse molhinho aqui foi um molhinho de barbecue. Então, eu faço o molhinho de barbecue, o de iogurte, o filé com açafrão, a carne que também já está temperada e os filés de peixe. Então, isso aqui é para semana, tá? Vou só tirar do freezer. Eu não gosto muito de preparar, deixar a carne pronta e só requentar aquela carne, né? Então, eu gosto de preparar no momento, eu deixo tudo já organizado para que fique mais fácil. Viram? E os pacotinhos, deixa eu pegar aqui para vocês. Esses pacotinhos aqui, ó, eles têm de todo tamanho, tá? Eu acho que esse aqui é 750 ml, não tenho certeza. Aí tem esses outros maiores, estão vendo? Tem esses aqui que são os menores e eu tenho um menor ainda do que esse, viu? Que dá para colocar castanhas, essas coisas. E dura muito, gente. Faz muito tempo que eu comprei e vou usando bastante, sabe? Então você pode colocar no congelador, não vai grudar no congelador. E é maravilhoso. Então tá aqui todas as proteínas organizadas para a semana. Para falar com vocês um pouquinho sobre esse livro tão maravilhoso que mudou a minha vida, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para vocês, mulheres que estão assistindo, que é esse livro A Experiência da Mesa, da David Titus. Tem o Experiência do Lar também, que é um livro lindíssimo e nos dá dicas, assim, todas inspiradas na palavra de Deus, né? E aqui tem uma parte desse livro que diz assim: em muitas famílias, passar pelo drive-thru ou de redes de fast food e pegar comida substituiu o tempo na companhia um dos outros, a cada noite, reunidos face a face ao redor da mesa, comendo e conversando juntos. Então, quantas vezes a gente prefere os fast food, prefere os drive-thrus, passa ali rapidinho, pega e não tem esse momento de qualidade, de preparar a sua refeição com sua família, com seus filhos. Isso é tão importante, a gente ter um momento de preparar a nossa mesa. Não precisa ser todas as vezes as louças mais lindas, né? Todos os suplás organizados, mas desde que você tenha prazer de estar com sua família. Então esse livro eu recomendo para vocês, quem puder ler, da David Titus, a saudosa David Titus, né? A Experiência da Mesa, que nos deixou um legado tão maravilhoso de tanta sabedoria, trazendo a mulher de volta para o lar, amando estar na sua casa e glorificando a Deus em todo o tempo.
fazer com vocês a brusqueta e nós vamos começar pelos pães. A gente tem que deixar esse pão um pouquinho mais torrado, né? Vou fazer bem pouquinho. Gostaria de fazer com tomate, cereja, porém os que eu encontrei não estavam legais. Vou fazer com pão de forma mesmo. Então, a primeira coisa é temperar esse pão para que fique gostoso. Isso é opcional, tá, gente? Então, eu coloco um pouquinho de azeite, um pouquinho de orégano, só para deixar esse pão ainda mais gostoso, ó. Orégano. E vou colocar também um pouquinho de queijo parmesão. E é só levar ao forno. Para o nosso molho, eu vou usar 4 tomates. Gente, é muito boa essa receita. Eu conheci com uma amiga que me passou essa receita e comecei a fazer, sabe? A maioria das vezes que eu fiz essa receita foi nos nossos microgrupos, né? Que são os grupos de discipulado de mulheres. E as mulheres amaram essa receita. Então, sempre alguém tá me perguntando como faz essa receita? Manda de novo para mim que eu quero fazer nos grupos de discipulado, né? Que a gente tem esse momento de estudo da palavra, a gente tem um momento de comunhão e nós também temos esse momento, né, de apreciar o que a outra fez. E não tem coisa melhor do que a gente fazer. Ó, gente, eu vou cortar, não vai ser pequenininho não, tá? Apreciar o que a outra está fazendo. E a gente sempre fala assim, nos nossos encontros, vamos evitar comprar algo? Vamos fazer, né? Porque tem muitas mulheres que falam, não gosto de cozinhar, eu não sei cozinhar, né? E a gente acredita que é uma das habilidades que Deus nos deu como mulher. Cuidar do nosso lar e preparar as nossas refeições. Porque hoje a gente está num mundo onde todo mundo vive naquela correria e só quer chegar em casa e pedir uma comida, né? Uma comida pronta. E eu acho tão lindo quando a gente tem a graça de Deus de poder honrar a Deus também com esse momento na cozinha, preparando com amor a refeição da nossa família. Tenho certeza que os filhos não vão esquecer de um momento como esse, onde a gente preparou, né, a nossa refeição ali, todos juntos à mesa. Então, você pode honrar, você pode glorificar a Deus também no momento em que você está cozinhando, preparando seu alimento, né? Então, aqui cortei os tomates, piquei os tomates, mas assim, não precisa ser grande. Se for o tomatinho cereja, não precisa cortar, coloca ele inteiro, tá, gente? Essa quantidade aqui, você olha, mas só 4 tomates? Dá tudo certo, gente. Eu gosto muito do cheiro verde, mas eu olhei aqui, eu não tenho cheiro verde hoje. E eu vou fazer com o que eu tenho para inspirar vocês a fazerem essa receita na casa de vocês também. Outra coisa é a cebola, né? Que eu vou colocar, eu gosto que fique esse saborzinho de cebola. Como eu estava falando com vocês sobre a gente preparar as próprias refeições, só pegar uma outra. Sobre prepararmos as nossas próprias refeições, isso faz uma diferença na nossa casa. Pode ter certeza que os filhos, quando crescerem, eles não vão esquecer, né? Muitos de nós temos as lembranças dos nossos pais cozinhando, da mãe preparando uma refeição, a gente chegando da escola ali morrendo de fome, já ter aquela refeição pronta, não tem? Isso não é maravilhoso? Eu vou picar essas cebolas e vou mostrar para vocês, para acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Não tem problema sair som.
Então, gente, essa receita é bem prática e rápida, tá? Tem como você fazer essa receita de uma outra forma com os tomates assados, mas vai demorar um pouco mais, um outro momento eu passo pra vocês. Então, aqui a cebola picada. Eu gosto de comprar essas cebolas que algumas pessoas chamam de charlotas, né? Que são essas cebolinhas menores, estão vendo? Eu gosto porque às vezes eu uso aquela maior, pico, não vou usar toda e tenho que ficar guardando a outra parte. Então essa daqui eu vou usar todas de uma vez. Olha. E eu sinto que ela é um pouco menos ardente quanto a outra, sabe? Se para usar em algum prato que não vai ter o cozimento, né? Que sejam crus, eu prefiro essa daqui e a cebola roxa. Então, picamos a cebola, picamos os tomates. Aqui já tem a minha pastinha de alho que eu mesmo faço em casa, tá vendo? Para acelerar a nossa vida. O azeite. Vamos precisar de uma colher de requeijão. Você pode escolher se você quer o requeijão light ou não. E vamos usar o queijo também, tá? E com certeza para finalizar com orégano, que o orégano dá um saborzinho maravilhoso. E nós vamos fazer agora, gente, vocês vão perdoando porque eu estou aprendendo agora a mexer com a câmera, o ângulo, sabe? Nem tudo tá saindo como eu quero, mas vai melhorar. Então vou pegar aqui, deixa eu pegar essa panela, porque ela é pequena. Como esse fogão, ele é de vidro, então eu uso muito, tá vendo? Essas, eu esqueci o nome delas agora, mas eu coloco aqui pra que a panela não fique escorregadia, né? Então, se você coloca aqui, você vai mexer, ela fica saindo do lugar. Eu uso, né, e é de silicone e fica ótima daqui, aí a panela não vai escorregar. Deixa eu ver se tá pegando aqui, deixa eu ligar a luz. Isso. Então, vamos ligar essa panela, né? Ligar a panela não, desculpa, ligar o fogão. E vamos preparar. Então, como eu falei pra vocês, eu já deixo todas as espátulas organizadas. Sempre um pratinho aqui do lado, né? Pra colocar a espátula, acho que é algo que a maioria faz. Então, deixa eu esquentar um pouquinho essa panela e vou colocar o azeite. E primeiro eu vou colocar essa cebola para refogar, né? E depois eu coloco o alho, que a gente sabe que o alho ele vai refogar mais rápido, né? Então já deixo tudo organizado. É sempre assim, gente? Consigo organizar todas as vezes? Não, tem dias que eu vou fazendo conforme dá. Mas, né, há um desejo que seja sempre assim organizado, né? Deixar todas as coisas picadinhas, tudo separado. Isso facilita muito a nossa vida, né? Deixar tudo aqui perto. Algo que eu gostaria muito era páprica defumada e eu não tenho. Depois eu vou ter que ali fazer uma reposição dos meus temperinhos, né? Então aqui eu já vou colocar a cebola picada. Essa receita que eu tô passando pra vocês, ela pode fazer de várias formas, tá? Lembrando que eu estou fazendo aquela forma rápida. Tem alguém chegando na sua casa e você quer, né, praticidade. Vou colocar na panela, senão eu não consigo segurar. Silicone, é ótimo. Então, vamos lá, né? Deixar dourar um pouco essa cebola. Algo que fica muito gostoso, se vocês quiserem colocar aqui, é o alho poró também, tá? O alho poró bem picadinho, ele dá um sabor maravilhoso pra fritar junto com a cebola. Me conta aí nos comentários, você já fez essa receita na sua casa? A brusqueta, você tem interesse? Tá dando de pegar aqui as dicas que eu estou passando pra vocês. Então, nós já fritamos um pouco essa cebola. Nós vamos colocar agora
uma colher de alho triturado. Ó, essa quantidade. Por que eu não coloco o alho junto com a cebola? Porque o alho, ele frita primeiro, mais rápido do que a cebola. Então, eu coloco a cebola, depois eu coloco o alho. E aí, vai mexendo, né, gente? Enquanto isso, tem filho, tem esposo, todo mundo aguardando. E que horário que é o melhor para você servir a brusqueta? Eu diria que em um momento que você vai receber, isso aqui poderia ser o quê? Receber umas 4 amigas na sua casa, fazer um café da tarde, ou à noite, uma comida, né, mais rápida, mais leve. Então, fritei já a cebola, refoguei a cebola, refoguei o alho. Vou colocar os tomates agora picados, tá? O bom é aquele tomate bem vermelhinho, gente, vai ficar mais bonito, mas é o que eu encontrei, né? Tá no fogo alto. Agora, você vai deixar esse tomate refogar, né? E aí, eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu não coloquei ainda. E você pode colocar os temperinhos que você tiver em casa. Eu vou colocar, esse aqui tem uma misturinha de curry com açafrão, só pra dar um saborzinho e uma cor. Então, por isso que eu digo que a páprica daria muito certo aqui. Eu vou colocar um pouquinho de cebola em flocos com ervas finas, pra dar mais sabor. E aqui, você não vai precisar adicionar água, se é aquele tomate fica bem molinho, bem vermelho, você não precisa, que ele vai soltar a água dele, né? Mas aqui eu vou colocar um pouco, porque esse tomate, ele não tá com muito caldo, não tá tão vermelho. Então, eu vou colocar um pouquinho de água e vou deixar ferver. Bem pouquinha água mesmo, porque o tomate é normal que ele solte essa água dele, né? E a gente vai esperar um pouco e eu volto aqui. Olha, eu vou mostrar pra vocês, já deixei refogar. Essa fumaça. E eu gosto que fique esses pedaços de tomate ainda, tá vendo, gente? Eu gosto que fique bem vermelhinho mesmo, mas não deu, ficou laranjado, porque é a cor do tomate. A gente vai usar o que tem em casa, né? Não precisa ir comprar outra coisa só pra gente postar algo, né? Vamos usar o que a gente tem mesmo em casa. Então, olha, eu gosto que fique esses pedaços de tomate ainda. E aqui pra mim já está ok. Vou desligar. Esperar um pouquinho. E eu vou colocar uma colher de requeijão e depois vou colocar o queijo. Eu vou colocar em outra vasilha. Eu escolhi essa vasilha aqui. Gente, aqui não fica quente, tá? Ai, socorro. Então, escolhi essa travessinha. E aí, eu vou colocar o queijo, o requeijão, quando já estiver aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, tem um pouquinho de caldo. Já aproveita, bem gostoso mesmo. Vou adicionar uma colher de requeijão. Uma colher de requeijão, coloco assim. E não precisa misturar tudo, sabe? Não precisa não, só pra ficar bonito. Dá aquela mexidinha assim de leve. Que na hora que for passar o pão aqui, vai pegar tanto o molhinho, né, quanto o requeijão. E aí, vou adicionar também uns pedacinhos de queijo, tá? Não precisa levar ao forno pra derreter esse queijo, que tá bem quentinho.
vai derreter sozinho aqui. Na hora que você servir, vai estar ótimo. Pode colocar também uma bombonière, tampa ali, na hora que for servir, esse queijo vai estar daquele jeito, gente. E aí, vamos colocar agora, você pode pôr deixa eu colocar aqui mais próximo, só um pouquinho. Você pode colocar o cheiro, ai, essa luz. Isso, ó. Então, você pode colocar o cheiro verde ou pode colocar o orégano. Eu gosto de bastante orégano, né? Então, eu coloco assim. Fica meio que um gostinho de pizza marguerita. Gente, olha, tá pronto esse molho. Deixa eu colocar aqui mais próximo pra vocês verem. Tá pronto. Agora é só você pegar o pãozinho que você colocou no forno e passar aqui. Eu vou mostrar pra vocês, já preparei a mesa. Usei dessa vez esse suplá, que eu gosto, porque ele combina com tudo, né? Ele é branco. Essa toalhinha, que esse guardanapo é de um outro joguinho, mas decidi colocar. Olha que lindo. E algo simples, gente, mas que a gente faz com muito amor, muito carinho. Tenho certeza que quando a gente tira um tempo nosso para fazer algo para nossa família, para cuidar do nosso lar, tudo isso tem um peso muito grande no futuro, aquilo que os nossos filhos vão lembrar, né, desse cuidado que nós tivemos. E às vezes as pessoas pensam que a gente, né, precisa estar em um grande lugar, em lugares muito altos, para honrar e para glorificar a Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, ele chama as mulheres, sim, para ter vários lugares de ocupação, mas um dos maiores que o Senhor nos chama é o cuidado com o lar, o cuidado com a nossa casa. Então, ter esse tempo, né? Nem todas as mulheres têm o tempo de preparar uma refeição, devido a tantos compromissos. Mas quando você tiver um tempo, separe, reserve, faça algo com muito capricho. Tenho certeza que isso vai transformar a sua vida, transformar o seu lar e ainda mais vai fazer você glorificar a Deus com cada gesto, com cada cuidado. Passando aqui para encerrar esse vídeo com vocês, quero agradecer pelo carinho de ter assistido esse momento tão especial para mim também, que é esse momento de mesa, esse momento de cuidado com o lar. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente tenha mais momentos assim, de inspirarmos umas às outras a esse momento de glorificar a Deus no cuidado do nosso lar. Até mais, tchau, tchau!